Vamos fazer o nosso resumão do Livro dos Médiuns até o item 222. Eu espero que com esse estudo, esse resumo, recordem de forma bem mais fácil, aquilo que foi estudado até aqui. Então, nós vamos começar pedindo a bênção, a proteção dos amigos espirituais de Ernesto Bozano, que é o patrono desse estudo, para que nós possamos ter condições de passar aquilo que para nós é importante, muito importante, que é o conhecimento. É o que Kardec nos aconselha, principalmente para aqueles que estão realmente interessados na doutrina espírita. E o Livro dos Médiuns é o segundo livro de Kardec, e ele vem nos trazer essas informações preciosas e que nós estamos estudando. Então, vamos lá. No capítulo 1º do Livro dos Médiuns, o título já é sugestivo. Há espíritos, é o título. Kardec adora, eu gosto muito desse modo dele de nos instigar ao estudo através do título. Então, há espíritos, e Kardec esclarece nesse capítulo que aqueles que se interessam, pelo espiritismo vão perceber que os espíritos são as almas dos homens, despojadas do seu envoltório corporal. Então, Kardec já de início já nos fala que os espíritos são nós mesmos desencarnados. Bem, e a gente sabe que esse livro ele fez, como uma forma de esclarecer aquelas pessoas que naquele tempo, assim que a doutrina veio, para isso, para mostrar que deve-se ter conhecimento como uma ciência que é de tudo que acontece nesses fenômenos. E naquele tempo ainda havia aquela dúvida se os espíritos, quem eram os espíritos, ou as almas que as doutrinas mais vigentes diziam que iam para o céu, iam para o inferno. Então, Kardec veio trazer, quando ele também, porque ele também não sabia nada disso, ele foi instruído pelos espíritos que lhe deram o que eram eles. Então eles disseram: nós somos vocês amanhã, ou seja, nós já estivemos nesse mundo e desencarnamos e podemos nos comunicar. Bem, vamos continuar então. Nesse capítulo, ele também leva o leitor a raciocinar sobre a possibilidade do espírito agir na matéria, já que além do envoltório material, ou seja, nosso corpo, o ser possui um segundo envoltório, que une o primeiro, quer dizer, o corpo ao segundo, ao espírito. Semimaterial, que ele chama de perispírito. Bem, perispírito é importantíssimo para todos os fenômenos. Nós vamos ver isso no decorrer do estudo. Neste capítulo também, ele diz que, no item 4, me chamou muita atenção, ele nos aconselha a perguntar àquele interessado com quem se deseja dialogar, no caso, nós estamos passando para alguém a doutrina espírita, ele aconselha a fazer 3 perguntas. Primeiro, credes em Deus? Segundo,
credes ter uma alma? Terceiro, credes na sobrevivência da alma após a morte? Então, com essas 3 perguntas, ele diz que nós podemos começar a explicar a doutrina espírita. Mas ele diz, caso o interrogado disser algum não para qualquer dessas perguntas, ou mesmo demonstre alguma dúvida, ele aconselha nem tentar começar a explicar a doutrina espírita. Comecemos a explicar, ou pelo menos fazê-lo entender, a existência de Deus, a existência da alma e a sobrevivência dela, antes de começarmos a falar da doutrina espírita realmente, né? Então, ele diz inclusive isso, né? Que seria o mesmo que descrever a luz para um cego de nascença que não admite a luz. Quer dizer, não é para o cego, mas o cego que diz não existe luz, porque só conhece a escuridão. Então, ele diz que se nós começarmos a explicar a alguém sobre a doutrina espírita, que não acredita em Deus, que não acredita que tem uma alma e que ela sobrevive, é a mesma coisa. Bem, então ele diz que, do caso, né, de alguém que só não concorda com a comunicação dos espíritos, porque existem pessoas que acreditam em Deus, acreditam na alma, mas não acreditam só na comunicação dos espíritos com os homens. Então, ele sabiamente nos diz que devemos pedir para que essa pessoa nos prove, com argumentos sérios, que isso não é possível. Então, ele dá até algumas perguntas, né? Alguns fatos que a pessoa... Aí, olha só, isso aí é muito inteligente, né? Quando alguém diz que não acredita, por que você não acredita? Então, prova. Eu não acredito, muita gente diz, não acredito porque... Isso aí acho que é muito difícil mais a gente ouvir, mas a gente ainda ouve. Porque ninguém voltou para falar. Então, Kardec fala, mas prova que isso não é possível, né? Por que encarnado o espírito, a alma pode se administrar o corpo e falar, por que não desencarnado? Ele não pode continuar fazendo isso e transmitir para nós essa comunicação. Então, ele pede que nós façamos, né, o contrário. Em vez de nós explicarmos para eles ou procurarmos que ele entenda, peça para que ele nos explique, né, nos dê as provas do que os espíritos, os desencarnados ou os que não têm corpo físico não podem se comunicar. Bem, aí no capítulo 2, também com muita sabedoria, ele argumenta que os fenômenos espíritas não estão ligados ao maravilhoso nem ao sobrenatural, porque muitas pessoas pensam que os fenômenos espíritas, no caso lá, muito divulgados, eram as mesas girantes, eram as respostas através de pancadas e outros fenômenos físicos. Então, ele começa, no capítulo 2, ele diz que tem como título, né, o sobrenatural e o maravilhoso, mas ele diz que não existe sobrenatural, né, nem é nada uma maravilha, é tudo natural, é isso que ele vem nos trazer. Uma frase, né, que eu amo e também demonstra, né, a inteligência de Kardec, ele diz, olha só, todos os dias a ciência faz milagres, e é naquele tempo, imagine hoje, aos olhos dos ignorantes. Eis porque outrora aqueles que sabiam mais que o vulgo passavam por feiticeiros. E como se acreditava que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, eram queimados. Hoje, quando se está muito mais civilizado, contentam-se em mandá-los ao hospício. Então, Kardec diz,
com isso, né, que no passado, quando não acreditava, ou quando havia um médium, né, que produzia algum fenômeno, eles achavam que era o diabo. Então, porque só o diabo poderia fazer aquilo que seria contra o normal para eles, né? Contra o natural para eles. Então, mandavam para as fogueiras. Eram feiticeiros, iam para a fogueira. Hoje, ele diz que manda para os hospícios. Naquele caso, naquele tempo, os médiuns eram tratados como loucos. Nós vamos até estudar isso mais adiante. Então, no capítulo 3, Kardec instrui sobre como metodicamente, para conhecer o espiritismo, devemos fazer um estudo sério. Devemos fazer, como toda ciência, não se pode aprender brincando. Ele diz textualmente isso. Nos fala sobre os vários tipos de materialistas, de alguns espiritualistas, de muitos que são espíritas sem saberem. Então, tudo isso ele trata no capítulo 3. E das várias categorias dos espíritas. Valia para aquela época, mas vale para hoje também. Então, ele classifica os espíritas imperfeitos, exaltados, experimentadores e cristãos. Essa última categoria que nós queremos nos enquadrar, espíritas cristãos. Por fim, ele destaca que se deve começar esse conhecimento pela teoria. A doutrina espírita deve ser começada a estudar pela teoria, que vai das explicações sobre os fenômenos espontâneos e provocados, porque existem fenômenos que são espontâneos, acontecem sem ninguém evocar, mas existem os evocados também ou provocados. No capítulo 4, Kardec desfila vários sistemas, ou seja, interpretações dadas aos fenômenos espíritas. Então, muitas pessoas querem ainda, isso ainda é atualmente, né? Querem analisar os fenômenos espíritas sem ser pelo que os próprios espíritos nos falam. Então, alguns dizem que é charlatanismo, outros dizem que é loucura, outros falam que é alucinação, outros colocam que são causas físicas, há uma coletiva, né? Os fenômenos vêm do todo, da alma, da coletividade. Diabólicos, ou seja, os fenômenos ainda pensam assim, que é o diabo que provoca, que se comunica. Divinos, outros já acham que é Deus que se comunica, que faz tudo acontecer, e na verdade mas é através dos espíritos, né? É multi-espírita, que antes do multi-espírita tem um uniespírita, porque alguns acham, né? Nós conhecemos algumas religiões que acham que só Jesus pode se comunicar. Então, uniespírita pensam que só Jesus é capaz de se comunicar com a gente. E o multiespírita, que são produzidos por várias inteligências extracorpóreas, isto é, pelos espíritos. Então, são várias interpretações desse capítulo. Kardec analisa uma por uma de tudo que acontece, né, dentro do fenômeno mesmo espírita. Na segunda parte, esses capítulos fazem são da primeira parte. Na segunda parte, Kardec nos passa as explicações que recebeu dos espíritos sobre como se dão as manifestações. Então, a segunda parte já vai falar da parte espírita mesmo, como os espíritos deram, né,
as explicações do que acontecia para Kardec e ele passa para nós, né? Como os espíritos agem sobre a matéria. É bom observar que ele nos dá uma prova de como os espíritos têm independência nas respostas, que muitos ainda pensam que os espíritos, quem age é o espírito do médium, ou os espíritos pegam no ambiente, o médium, né, o espírito do médium pega no ambiente as respostas. Então ele nos dá no capítulo 4 a resposta de São Luís, que surpreendem em relação aos fenômenos como suspensão de objetos, ruídos, etc. Kardec pensava, como é natural, como todo mundo, a maioria pensa, né, que os espíritos usavam as mãos. Mas São Luís lhe explica que eles combinam uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera, nem sempre com consciência do que faz. Então, o médium de fenômeno físico, no caso, e os outros médiums também, mas naquele tempo Kardec se interessava, estava querendo saber explicações das mesas girantes, dos ruídos. Então, os espíritos dizem que não é o espírito não pega, não levanta a mesa, ou não bate na mesa, ou em algum lugar, não. É apenas o fluido do espírito com o fluido do médium, ou o fluido que o espírito pega, né, no universo, é que é combinado e que provoca aqueles fenômenos. Então, a gente vai ler a questão, o item 77. Ele diz assim: assim, quando um objeto é posto em movimento, elevado ou lançado ao ar, não é o espírito que o pega, o empurra e, como faríamos com a mão, ele o satura, por assim dizer, é a palavra que ele achou melhor, satura, ele envolve do seu fluido combinado com o do médium. É o objeto, assim, momentaneamente vivificado. Age como faria com um ser vivente, com a diferença que, não tendo vontade própria, segue o impulso da vontade do espírito. Então, nessa questão 77, né, ele vai nos trazer, vai dar para Kardec passa para nós exatamente o que acontece num fenômeno físico e em outros fenômenos também, né, que a gente sabe que existe. Nós vamos estudar isso, vai ser estudado, né, por exemplo, a escrita mecânica, onde o médium aparentemente ele não participa do trabalho, né? Mas ele participa, a não ser escrevendo, né? Mecanicamente, como diz, mas tudo, não é o espírito que pega a mão. Eles podem fazer isso, né? No caso de analfabeto, em alguns casos ele pode até pegar a mão e escrever, mas não há necessidade. Eles agem, né? Com o poder da mente, né? Então, se fosse hoje, provavelmente Kardec ia usar o exemplo, né, de ser controlado à distância. Ele ia dar o exemplo do controle remoto. O exemplo do controle remoto, que hoje nós fazemos. À distância nós podemos fazer algo, movimentar, ligar, desligar, não é a mesma coisa, mas é um exemplo que eu acho que Kardec usaria, de que não há necessidade de que vá lá e ligue a televisão, de que transponha alguma coisa, né? Pelo controle remoto, pode-se fazer várias coisas à distância hoje em dia. E os espíritos agem de uma forma bem comparativa, tá, gente? Eu não estou dizendo que os espíritos usam o controle remoto, mas através da mente, através do seu poder, né, de combinar o seu fluido com o fluido do médium, eles produzem
vários fenômenos conseguem se comunicar. Bem, no capítulo 5, há muitas explicações muito importantes sobre os fenômenos espontâneos, ou seja, aqueles que acontecem sem serem provocados, acontecem do nada, acontecem. O espírito Erasto, então nós já falamos de São Luís, que tem várias passagens dele, várias explicações dele, e de Erasto. Kardec até diz que ele não cita o nome de todos os espíritos que o ajudaram nesse livro, porque eram muitos, né? Então Kardec, quando é a palavra exatamente do espírito, ele diz quem falou, mas ele toma um apanhado de tudo que ele estudou, né? Bem, então o espírito Erasto adverte no capítulo 5. Recordai, espíritas, que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, não é prudente aceitá-lo cegamente. Então, em todo o livro dos médiuns, já começando no capítulo 5, os primeiros capítulos, Kardec diz que, isso foi no item 98, que nós não podemos acreditar em tudo que os espíritos falam, em tudo que acontece é do espírito, né? E nós conversamos até sobre algumas coisas que acontecem. Cai um livro, aí alguém pensa, foi um espírito que tirou aquele livro que fez cair, foi um fenômeno espírita ou espiritual. Nem sempre, né? Nem sempre. Então Kardec diz que a gente tem que analisar, que a gente precisa realmente perceber se isso é ou não possível que seja um espírito que esteja fazendo, né? Bem, nesse capítulo também, capítulo 5, é interessante a verificação de que os espíritos que promovem os fenômenos físicos, em sua grande maioria, são de baixa evolução e nem sempre sabem como se opera, como é que eles fazem. Então, eles fazem através, muitas vezes, de outros espíritos mais evoluídos que usam esses espíritos, que os espíritos mais próximos a nós ou abaixo de nós, eles têm mais condições de realizar os fenômenos físicos. Então, no item 99, Kardec faz várias perguntas a um desses espíritos que provocaram fenômenos físicos, e Erasto, que é o espírito mais evoluído, corrige várias respostas dadas. Quer dizer, o espírito responde como as pessoas infelizmente agem, né? Não sabem, mas dão um palpite. Então ele responde como um palpite, como ele acha que é, e Erasto corrige, diz que não é assim. Então é muito interessante já também nos alertando que não é porque está desencarnado que o espírito sabe de tudo. Aliás, os espíritos não sabem de tudo. Quem sabe de tudo é Deus, só. Então, nós temos que colocar que todos têm seu limite, limite de conhecimento, limite de ação, com certeza. É muito importante, né, essas observações, e nós precisamos estar muito atentos. Kardec sempre nos fala sobre isso. Nos capítulos seguintes, Kardec nos explica vários fenômenos mediúnicos, como as manifestações visuais, a bicorporiedade, como se formam objetos no mundo espiritual que podem ser vistos, um capítulo muito importante do laboratório do mundo invisível, como esses objetos podem ser tocados e sentidos pelos encarnados, fala dos lugares assombrados, da sematologia, que são os sinais que muitos objetos fazem, né? Naquele tempo, os objetos, por exemplo, a mesa, né? Fazia reverência, então se chama sematologia. Tiptologia, que são as pancadas, escrita direta e sons diretos, que Kardec chama a escrita pneumatografia e os sons diretos pneumatofonia. Então,
E isso é um resumo, tá, gente? É só para a gente lembrar, né? Então, quem estudou vai lembrar quando nós falamos, por exemplo, de bicorporidade, vai lembrar, é aquele fenômeno que o médium está num lugar, mas ele aparece em outro lugar. Isso é bicorporidade. Mas quem já esqueceu, quem está um pouquinho esquecido, volta lá e vê nos capítulos, né? No capítulo 6, no capítulo 7, a gente vai dar um pulo para o capítulo 13. No capítulo 13, ele nos instrui sobre a psicografia, começando, né, pelas produzidas pelas cestas, que tudo começou, a psicografia começou colocando um lápis numa cesta, nós estudamos isso também, até chegar a manual, até eles perceberem que se a mão tinha que conduzir a cesta, a mão podia pegar o lápis e a mão faria o papel papel de escrever mais fácil, né? Então, ele vai dar maiores informações no capítulo 15, desenvolvendo os vários tipos de médiuns escreventes. Então, aí que ele vai falar. Tem os médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados e de pressentimentos. Então, Kardec vai descrever direitinho o que é um médium mecânico, que ele escreve sem ter consciência do que está escrevendo, semimecânico, tem consciência na hora que está escrevendo, inspirados